Salve, salve! Sejam bem-vindos ao Resumão Antagonista. Em nova tentativa de acabar com a paralisação dos caminhoneiros que já durava 7 dias, Michel Temer anunciou no domingo passado uma redução de 46 centavos no preço do litro do diesel por 60 dias e a isenção de pagamento de pedágio para eixos suspensos de caminhões vazios. Representantes de caminhoneiros autônomos que se reuniram no Palácio do Planalto com o presidente disseram que aprovam as medidas e que orientariam a categoria a encerrar a greve assim que elas fossem publicadas. Mas José da Fonseca Lopes, presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros, a ABCAM, afirmou na segunda-feira que, embora os caminhoneiros quisessem voltar ao trabalho, estavam sendo impedidos por intervencionistas que, segundo ele, querem derrubar o governo. Não é o caminhoneiro mais que está fazendo greve. Tem um grupo muito forte de intervencionistas nisso aí. Eu vi isso aqui agora em Brasília, na parte da manhã. Eles estão prendendo caminhão em tudo que é lugar. Na Vila Carioca, lá nas bases, são pessoas que querem derrubar o governo. Eu não tenho nada que ver com essas pessoas e nem os nossos caminhoneiros autônomos têm, mas eles estão sendo usados por isso. Dias depois, a presidente do STF, Carmen Lúcia, e o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, se pronunciariam contra as tentações autoritárias. A democracia não está em questão. Há questões sociopolítico e financeiras nas democracias também. Mas o direito brasileiro oferece soluções para o quadro apresentado e agora vivido pelo povo brasileiro. Não temos saudade senão do que foi bom na vida pessoal e, em especial, histórico de nossa pátria. Regimes sem direitos são passados de que não se pode esquecer, nem de que se queira lembrar. Acho que momentos de dificuldade como esse que nós estamos vivendo, eles testam as nossas convicções e os nossos princípios. Eu acho que a democracia foi a grande conquista da nossa geração. E eu não acho que por uma turbulência circunstancial nós devamos cair em tentações autoritárias, nem tentar repetir, como videotape, uma história ruim. Portanto, os que defendem a volta da ditadura precisam saber que cometem um equívoco histórico e uma traição com as pessoas que lutaram pela democracia que nós hoje temos no Brasil e que com as ditaduras normalmente vem a tortura, a censura e a perda das liberdades públicas. Ainda na segunda-feira, no entanto, o ministro Eliseu Padilha disse que o governo fez a sua parte e que os caminhoneiros já haviam começado a cumprir a deles. Os caminhoneiros foram muito bem-sucedidos na negociação, eles tiveram atendimento praticamente de todas as reivindicações, inclusive com as medidas provisórias publicadas no Diário Oficial, que foi uma das condições que eles colocaram para a retomada da atividade, para que os caminhões voltassem a andar. Como diz o presidente Michel Temer, nós fizemos a nossa parte, agora esperamos que a outra parte também cumpra com a sua, que já começou a cumprir. É bom que a gente faça esse registro e que nós queremos ver se conseguimos acelerar esse processo com a maior velocidade possível para dar a tranquilidade à família brasileira. O general Sérgio Etchegóin, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, acrescentou que o governo estava atuando para garantir o reabastecimento às famílias, a segurança aos caminhoneiros e a identificação dos infiltrados no movimento. O que nós estamos garantindo às famílias é o reabastecimento, aos brasileiros é o reabastecimento. O que nós estamos garantindo aos caminhoneiros é segurança no seu deslocamento. Obviamente que se não houver segurança, ninguém poderá impor a ninguém que se exponha ou exponha o seu patrimônio. E atuando de maneira a identificar aqueles não caminhoneiros que estejam aproveitando-se desse momento bastante crítico e dramático na área de abastecimento. Etchegóin informou também que 7 manifestantes foram presos no Maranhão por insistirem em bloqueios, e o ministro Carlos Marum acrescentou que nenhum deles é caminhoneiro. Por falar em se aproveitar do momento, o caminhoneiro Wallace Landim, conhecido como Chorão, representante dos motoristas autônomos do Centro-Oeste e filiado ao Podemos de São Paulo, convocou na quarta-feira os caminhoneiros do país a encerrar os bloqueios e ir para Brasília protestar contra o governo Temer, que se negou, segundo ele, a dialogar com a categoria.
Insatisfeito com a redução no diesel, o Chorão quer a garantia de que o preço do combustível fique abaixo de R$ 3,00 e o da gasolina abaixo de R$ 3,15 até o fim do ano. Não compactuei com sindicato, cooperativa, federação e aceitaram esse 46 centavos. Quero deixar aqui bem claro. Peço que todos descarreguem seus caminhões para abastecer a população e pegue os seus cavalinhos e venha para Brasília. E aqui nós vamos continuar. Nós precisamos colocar aqui uns 50 mil caminhões aqui dentro, cavalinho e o que seja. Então eu preciso da compreensão de vocês para a gente forçar o governo a ter o diálogo. Fica com Deus, tamo junto. Na mesma quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes do STF, atendendo a um pedido da Advocacia Geral da União, determinou que 96 empresas transportadoras paguem em até 15 dias multas que somam 141,4 milhões de reais pelo descumprimento da decisão dele, que havia determinado a liberação das rodovias bloqueadas. Uma multa, convenhamos, é um incentivo bem maior que um pedido do Chorão. No mesmo dia, aliás, o Tribunal Superior do Trabalho ainda aumentou de R$ 500 mil para R$ 2 milhões a multa diária aplicada aos sindicatos dos petroleiros que aderissem à greve da categoria, convocada pela militância petista no embalo da greve dos caminhoneiros e considerada na véspera ilegal pelo próprio TST. Resultado, os petroleiros da CUT, que entraram em greve de supostas 72 horas para tentar tirar Lula da cadeia, amarelaram antes da metade e suspenderam o movimento, que já era um fiasco, como todas as recentes mobilizações do PT. De quebra, o Tribunal de Justiça do Paraná determinou que manifestações pró-Lula na área próxima à Polícia Federal em Curitiba só poderão ocorrer aos sábados e domingos por até 6 horas, entre 9 da manhã e 7 da noite, com intervalo mínimo de 2 semanas entre elas. É verdade que o TRF3 devolveu ao presidiário os benefícios de ex-presidentes, como assessores e motoristas pagos pelos contribuintes, mas pelo menos chega de baderna. Voltando ao caso dos caminhoneiros, Michel Temer chegou a dizer à emissora pública TV Brasil a frase "nós podemos reexaminá-la", referindo-se à política de preços da Petrobras, empresa que tanto ele quanto Pedro Parente vinham dizendo ter autonomia para determinar os preços dos combustíveis sem interferência do governo. Nós esprememos todos os recursos governamentais para 2 efeitos. Primeiro, atender os caminhoneiros, são reivindicações naturalmente legítimas, por isso que foram atendidas. E, em segundo lugar, para não prejudicar a Petrobras. Convenhamos, a Petrobras se recuperou ao longo desses 2 anos, estava numa situação, digamos, economicamente desastrosa há muito tempo. Então, nós não queríamos, alterar a política da Petrobras, nós podemos reexaminá-la, mas com muito cuidado, tanto que você veja que nós estabelecemos um prazo de 60 dias para que não haja nenhum aumento inicial e depois os aumentos serão formulados e formatados a cada 30 dias. Diante da repercussão negativa do ato falho do presidente, o Palácio do Planalto divulgou nota na qual afirma que o governo vai preservar a política de preços da Petrobras, criticada por caminhoneiros e seus apoiadores por promover os reajustes com base na variação do dólar e dos preços do petróleo no mercado internacional. Para compensar a perda de 13,5 bilhões de reais de arrecadação com a redução no preço do diesel, a equipe econômica então cortou benefícios tributários para exportadores, fabricantes de refrigerante, indústria química, além de reonerar a folha de pagamento. Haverá também corte em programas sociais como políticas para a juventude, violência contra mulheres, políticas sobre drogas e fortalecimento do SUS. Na quinta-feira, Temer participou de cerimônia em uma catedral da Assembleia de Deus em Brasília e comemorou a suposta pacificação do país, dizendo-se iluminado por Deus. Fui chamado no dia de hoje, viu, Bispo Manuel Ferreira, iluminado por Deus, porque, na verdade, disseram, olha, vá lá no templo da Assembleia de Deus comemorar a pacificação do país. Acho que foi isso que nós fizemos, não é? Carlos Marum ainda anunciou a publicação de uma portaria do Ministério da Justiça para obrigar que os postos apliquem o desconto de 46 centavos no diesel. Essa portaria do Ministério da Justiça vai estabelecer a obrigatoriedade desse desconto, do repasse desse desconto. Nós não podemos tabelar preço, e nós não estamos tabelando.
Nós estamos simplesmente obrigando ao posto, se o posto vendia a 10,46, ele tem que vender a 10. Espero que ninguém vá lá comprar diesel de um posto que esteja praticando esses preços. Mas a bomba estourou mesmo foi na sexta-feira. Pedro Parente pediu a Temer demissão da presidência da Petrobras. Em carta, Parente afirmou que o que prometeu foi entregue, que a Petrobras é hoje uma empresa com reputação recuperada, mas que a greve dos caminhoneiros e suas graves consequências para a vida do país desencadearam um intenso e por vezes emocional debate sobre as origens dessa crise e colocaram a política de preços da Petrobras sob intenso questionamento. Parente explicou que novas discussões serão necessárias e que, diante deste quadro, sua permanência no cargo deixou de ser positiva e de contribuir para a construção das alternativas que o governo tem pela frente. Detalhe, a revista Cruzoé, lançada pelo antagonista, havia descoberto que Parente é sócio de empresários com interesses na Petrobras, de modo que nem seu ótimo trabalho para tirar a petrolífera do buraco, nem o seu pedido de demissão eliminam a necessidade de dar explicações. De resto, o deputado Nelson Meirer, do PP do Paraná, foi o primeiro político com foro privilegiado condenado pelo STF na Lava Jato, no caso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Para os 5 ministros da segunda turma, ele cometeu crimes por receber periodicamente e com a ajuda dos filhos, vantagens indevidas que lhe eram disponibilizadas pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e intermediadas pelo doleiro Alberto Youssef. Em compensação, Gilmar Mendes soltou o ex-diretor da Dersa, Paulo Preto, acusado de ser o operador de propinas do PSDB. Peraí, essa notícia não é do resumão de 2 semanas atrás? De resto, Gilmar Mendes, que até tentou dar uma mãozinha ao PT com votos a favor dos H6 de Lula e Palocci, agora mandou soltar um operador do PSDB, Paulo Preto, que aparentemente agradecido, desistiu de delatar a cúpula tucana. Pois é, Gilmar já tinha soltado Paulo Preto, mas ele foi preso de novo por representar, segundo o Ministério Público, risco às investigações em razão de alegada ameaça de testemunhas. Então Gilmar, colocado no STF pelo governo tucano, soltou de novo o homem que é uma ameaça a tucanos de alta plumagem. O procurador Deltan Dallagnol comentou no Twitter: ministro Gilmar Mendes tem soltado e ressoltado corruptos poderosos. E Gilmar ainda soltou Orlando Diniz, ex-presidente da FEComércio do Rio. Mas dessa vez, Gilmar tem um grande concorrente na disputa pelo papelão da semana. Casado com uma militante brasileira, o ator norte-americano Danny Glover, do filme Máquina Mortífera, visitou a vigília pró-Lula em Curitiba e disse que Lula é um exemplo de perdão, de trabalho e de amor para todo mundo. So, on behalf of the millions of people around the world, those who have supported the efforts to free Lula da Silva, we are buoyant by his confidence, we are strengthened by his resolve and his calm and the fact that we will win. Então, em nome dos milhões de pessoas, das milhões de pessoas que estão apoiando esse esforço e a campanha de libertar o Lula, gostaria de dizer que eu estou bastante alimentado pela sua confiança, a confiança do Lula, a sua esperança e a sua consciência e certeza de que nós vamos vencer. Agora. Ah, Danny Glover, nem ficar sentado na privada enquanto o parceiro chama o esquadrão antibombas era mais humilhante do que exaltar um corrupto e lavador de dinheiro. Diz que eu não tô ferrado. Pior que está. Riggs! Não espalha pra todo mundo, tá? Pode deixar. Olha, boca de siri. Tá. Esse é o Resumão Antagonista com o melhor da semana para vocês, leitores. Um grande abraço e até a próxima.